aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tem passado a semana? Graças a Deus a gente está super bem, o Sandro está com o trabalho, eu já estou aqui a todo vapor, né? Hoje já acordei cedo, já coloquei máquina para trabalhar na lavanderia, já subi, já recolhi as roupas, já guardei, já organizei aqui a casa como de costume, como eu faço todos os dias, e eu queria falar um pouquinho disso para vocês. No penúltimo vídeo que eu fiz a postagem sobre a organização da casa, super gostei de fazer isso com vocês, acho que foi legal, de mostrar o meu jeito de organizar, de fazer as coisas aqui em casa, e vocês também me sugeriram N situações de algumas alterações que eu já adotei e achei super válido. E também houve muitas perguntas de outras pessoas, de outros inscritos, perguntando o que eu fazia antes de trabalhar de casa, como que era a minha vida, como era a vida do Sandro. Também muitas pessoas falando que gostaria muito de ter essa forma de organizar a casa antes de ir para o trabalho, mas a gente super entende, porque todo mundo que trabalha fora o dia todo não tem essa disponibilidade igual eu tenho hoje, porque também até um ano atrás eu também não tinha, né? Eu me organizava de uma outra forma, porque eu tinha um horário que eu entrava no meu trabalho um pouco mais tarde, então eu acordava bem mais cedo para reorganizar isso. Não era todos os dias? Não era. Então nós vamos bater esse papo, vai ser um papo acho que rápido sobre isso, porém eu também acabei de voltar lá de baixo, que acabou de chegar um recebidinho que a gente comprou. A gente comprou uns fones de ouvido sem fio, porque tanto o meu quanto o do Sandro já não estava muito legal. E aí nós compramos e chegou agora. E aí eu vou abrir para mostrar para vocês. Aparentemente foi indicado por alguém que já tem e funciona super bem. Não é a melhor marca, não é o mais caro, mas acho que vai atender a gente, né? Principalmente para o Sandro, quando está na rua, está em metrô, essas coisas, sempre acaba utilizando para ouvir alguma coisa, né? E aí a gente pegou dois, porque o meu também já estava quase não muito legal. Aparentemente é bonito, ó, tá vendo uma caixinha legal, ó, bem certinho. É bonito, gostei, tá vendo? Um fone sem fio, exatamente quase igual que nós já temos, e nós compramos dois desses, um para ele e um para mim. Então isso aqui foi uma parte do que chegou e eu já aproveitei a abrir para mostrar para vocês. Foi bem baratinho, tá? Isso aqui acho que foi menos de R$30 cada um, para você ver que ele não é uma coisa muito cara. Mas nós já tivemos desse, que é o que já está agora quase não tão bom, porque já faz um tempinho que nós temos, e resolvemos comprar o outro da mesma marca, só um modelinho um pouco diferente. O outro durou aí pra gente quase 3 anos, então durou bastante. Eu também eu estava separando para fazer um bolo. Hoje eu vou fazer uma cuca de banana, tá? Eu já até tinha separado todos os ingredientes, aí foi quando veio na minha mente, falei, poxa, vou fazer esse vídeo com vocês, vou falar um pouco da minha história, como muitos seguidores pediram. Eu acho que, de repente, é legal, interessante saber, né? Para saber do que a gente fazia antes de tudo isso. E aí, conforme eu vou contando um pouco dessa história, eu vou fazendo essa cuca. E aproveito e mostro para vocês o que vai. É uma cuca simples, fácil, não é nada de difícil de se fazer. E vocês vão acompanhando junto comigo. Nós vamos bater um papo, fazendo a cuca, e juntamente eu vou falando um pouquinho da minha vida. Quando entrou a pandemia, que foi meados de 2019 para 2020, eu trabalhava numa loja de artigos religiosos, tá? Minha área sempre foi administração de empresas, focada na área financeira. Então, eu trabalhava numa loja, uma grande loja aqui em São Paulo, muito conhecida por sinal, de artigos religiosos. Eu conheci o dono e trabalhava com ele já há um bom tempo. Quando chegou a pandemia, automaticamente essa loja não ficou de portas abertas, mas a gente continuou fazendo as vendas normalmente, e eu continuei com o meu trabalho de home office em casa, na parte ADM, na parte financeira, pagamentos, compras, enfim, porque eu fazia quase um pouco de tudo. E eu trabalhava com isso, só que antes dessa empresa, foi um pouco antes de eu conhecer o Sandro, eu trabalhava numa outra empresa, trabalhei numa multinacional, na área financeira, fiquei por um bom tempo, saí, foi quando eu entrei nessa loja desse meu amigo, e trabalhei com ele por 2 anos antes da pandemia, quase 5 anos. A pandemia acabou, a loja não teve o desempenho que ele queria como proprietário, óbvio, né? Enfim, a gente acabou se desvinculando, eu acabei me desligando dessa empresa, recebi tudo direitinho,
E aí vem aquela história, o que fazer? E aí foi quando eu montei esse site de artigos religiosos, porque até então, além de ser da minha religião, eu sabia fazer guias de santo, enfim, tudo mais. Só que no começo não estava legal, porque até você, né, engrenar uma empresa, enfim, com toda essa situação, o tempo passou, mas continuei trabalhando com isso. E o Sandro também já trabalhava fora. Antes dele trabalhar com café, ele trabalhou por muitos anos na L'Occitane francesa e depois na L'Occitane Brasil. Quando eu conheci, ele tinha acabado de se desligar da L'Occitane Brasil. Foi justamente na época da pandemia, que ele tomava conta, acho que de 4 ou 5 lojas aqui em São Paulo, e como é franquia, a proprietária foi fechando essas lojas porque automaticamente não tinha venda. E aí ele também ele ficou de home office da empresa no tempo de pandemia, mas foi desligado também na época da pandemia. Só que ele sempre, né, conseguiu emprego rapidamente, graças a Deus. E aí ele conseguiu emprego numa galeria de artes, que fica no Oscar Freire. Uma galeria famosa, só que completamente fora do segmento dele, né? Ele trabalhava com cosmético, enfim, por muitos anos. Mas foi um desafio. O Sandro foi, eu continuei trabalhando de casa, até então de home office, mas intercalando com a minha lojinha, até que eu me desliguei da loja totalmente, fiquei só com a minha lojinha online. E o Sandro foi para essa galeria. Ficou lá também mais de 1 ano e pouquinho, quase 2. Foi quando ele recebeu a proposta para trabalhar na loja que ele está hoje, que vai fazer acho que já 4 ou 5 anos que ele está lá. Trabalhar com café especial, que é ligado ao público, ligado a vendas direta, porém é um outro segmento, porque para quem trabalhava com cosmético também mudou. Enfim, o Sandro foi e está lá até hoje. Hoje ele gerencia as 2 lojas aqui em São Paulo, é um grupo de Curitiba, que eles também têm mais 2 lojas em Curitiba, e a vida que segue. E eu arrumei um outro trabalho. Uma dessas lojas que na realidade eles tinham 3 lojas aqui em São Paulo. Era uma no Itaim Bibi, a outra em Moema e outra em Pinheiros. A do Itaim Bibi, próximo ali tem muitos restaurantes, muitos bares, enfim. Ele tinha contato com comerciantes locais e tinha aberto uma sorveteria, uma gelateria italiana. E eles estavam precisando de gente para trabalhar. A minha lojinha naquela época não estava indo tão bem, quer dizer, 1 ano atrás, né? E aí ele falou, olha, surgiu uma vaga, só que tipo, é para ficar atendendo na sorveteria, você topa? Falei, trabalho é trabalho, para mim, eu não tenho dessas. Não estava conseguindo nada na minha área, até por conta, depois que você passa dos 40, tudo fica muito difícil. E aí eu fui trabalhar nessa sorveteria, nessa gelateria, né? Não é uma sorveteria. Um lugar muito gostoso, muito tranquilo, eram poucos funcionários, era eu e mais 4 ou 5, e era de segunda a segunda com uma folga por semana. Até aí tudo bem, para mim não tinha problema algum. Mas o tempo foi passando, eu já fiquei lá 1 mês, 2 meses. O dono da gelateria estava com proposta de abrir outras gelaterias no Morumbi, enfim, em outros locais. E aí ele viu que eu poderia ajudá-lo muito mais do que ficar só num atendimento. E ele me ofereceu a vaga de gerente daquela loja. Para mim, lógico, fiquei contente, aceitei, o salário era bem maior, ia trabalhar a mesma coisa de final de semana, mas uma flexibilidade no sentido de ter mais responsabilidade não só no atendimento. E eu tinha que organizar a loja inteira, compras, pedido, pagamento, enfim. Como eu manjava um pouco dessa parte, mas eu trabalhava com artigos religiosos e não com gelateria. Mas o esquema de trabalho basicamente era o mesmo. E aí eu fiquei nessa gelateria até meados de agosto do ano passado. E aí houve uma queda muito grande de movimento, ele começou a ficar descapitalizado, a gente também entende, e aí houve um corte. E aí automaticamente eu nesse corte estava junto, que eu era o mais novo da empresa, e saí. E aí chegando em casa, pensei, o que fazer? Voltar a procurar trabalho? Sim, né? Eu tenho que trabalhar, não dá para ficar só dependendo da loja. E aí sentou eu e o Sandro, a gente bateu um papo, conversou para saber o que seria melhor para mim, né? Eu voltar para o mercado de trabalho, procurar emprego, que eu continuei procurando, ou eu levar mais a sério, assim, mais a fundo, né, a loja. Porque a gente tem um site, tinha um site da loja, a gente tem, né, tem Instagram da loja, enfim, tem todas as coisas da loja. E a gente começou a correr atrás disso. E aí a gente resolveu
que o Sandro ia continuar trabalhando fora, como ele está até hoje nessa loja, e eu ia ficar trabalhando de casa com os artigos religiosos. E assim, gente, vai fazer um ano que eu estou só trabalhando com essa loja, a minha lojinha online, e tá dando super certo. Ele trabalha fora, eu trabalho de casa, a loja, graças a Deus, aumentou o fluxo de clientes, eu vendo para todo o Brasil, não só para São Paulo. Graças a Deus a gente tem um nível de encomenda razoável, que lógico que poderia ser muito maior, só que como eu mesmo que confecciono as peças, tudo tem um tempo, né, para se montar, tem peças que são mais rápidas, outras não, enfim, mas tá dando. E aí nós combinamos isso, ele fica fora, trabalhando na loja, como ele está hoje, eu trabalho de casa, e automaticamente eu que acabo organizando o resto das coisas, né, organizando a casa, organizando nosso almoço, a nossa janta, supermercado. Geralmente o supermercado, às vezes, ele acaba indo comigo, que é o dia que ele acaba tendo folga na empresa dele, mas quando ele não consegue, eu vou sozinho. Então eu acabei virando, né, a situação de ficar dentro de casa, ter a comodidade de trabalhar de casa, mas também cuidar das coisas, né? Lógico, quando eu trabalhava fora, com esse tempo fora, a minha rotina era outra, tanto a minha quanto a do Sandro. Nessa gelateria, eu entrava 11 horas da manhã e ia até 7 horas da noite. Então eu tinha a flexibilidade de acordar cedo, sempre acordei muito cedo, então eu conseguia, o que eu mostrei para vocês no vídeo anterior de organizar a casa, eu conseguia fazer aquilo um dia sim, um dia não, porque também eu me cansava, tinha muita coisa para fazer nesse trabalho. Parece que não, mas lá na gelateria era bastante trabalho, era muita responsabilidade. E eu consegui organizar a casa, um dia sim, um dia não. Até aí, beleza. E quando eu saí da gelateria, que eu fiquei o dia inteiro dentro de casa, eu falei, poxa, agora, né, vai ser diferente. Só que eu consegui conciliar com mais flexibilidade, porque os meus pedidos que entram não é toda hora e todo dia, mas entre os pedidos, quando entra eu tenho que fazer o produto do cliente para mandar o mais rápido possível, e eu consigo organizar a casa. Então eu organizo a casa, organizo a nossa roupa, organizo a nossa comida, organizo o nosso supermercado, de acordo com o que a gente consegue, né? Tem coisas para fazer na rua, para resolver alguma coisa pessoal nossa, ou até mesmo às vezes eu preciso ajudar minha mãe com alguma situação, eu também vou. Às vezes a mãe do Sandro precisa de alguma ajuda relacionada a alguma coisa de médico, que a irmã dele não pode. Se eu estou em casa, super de boa. Então assim, para mim, por isso que hoje eu digo, para mim tá mais fácil, né? No sentido de eu estou conseguindo trabalhar de casa, estou conseguindo me manter e consigo fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Lógico, eu já trabalhei, gente, com tanta coisa na minha vida, desde quando eu comecei. Já trabalhei em prefeitura de São Paulo, prefeitura de Osasco, da onde eu morava, sempre na área de RH, sempre na área financeira. Já trabalhei em casa noturna, que eu tinha um primo que ele tinha 2 casas noturnas em Osasco, trabalhava, ajudava eles a administrar, ainda trabalhava no lugar. Já fiz muitas e muitas coisas. Já trabalhei em transportadora de valores, já trabalhei em transportadora de imóveis mesmo, de contratação de mobília para transportar de cidades ou de estados, enfim, já fiz 1000 coisas. Sempre na minha área, na área financeira ou na parte de RH, que também faz parte do que eu fazia, né? Então essa transição para mim de profissão, eu tinha medo, mas ao mesmo tempo eu sabia que o negócio podia crescer. E aí eu encarei. Então mudei, tipo, da água para o vinho, como a gente diz, né? Saí da parte ADM, ia para a parte operacional, saí da parte operacional e hoje eu tenho meu próprio negócio, que eu queria expandir muito mais, mas para isso você precisa ter um capital, não só de dinheiro, mas engajamento e tudo mais. E aí foi quando surgiu a ideia também da gente fazer o canal. E aí assustou um pouco, porque eu falei, será que a gente vai conseguir? O Sandro falou, não, a gente vai conseguir. Então a gente sentou, conversou, reorganizou tudo e ficou dessa forma. Então assim, esse é um pouco de mim, acho que eu falei também um pouco do Sandro, das empresas que ele passou e onde ele está até hoje, e essa é a nossa vida. E aí vem o desafio que você pensa, nossa, mas eu vou conseguir organizar tudo isso? Porque quando eu trabalhava fora, a gente já morava aqui nesse apartamento. Porque o Sandro tem ele já há mais de 15 anos. Quando eu conheci ele, ele já tinha esse apartamento. Só que eu trabalhava fora e a gente se organizava tudo, mas ficar o tempo todo aqui dentro para fazer as coisas, limpar, arrumar, fazer e acontecer, falei, será que eu vou conseguir me organizar? E muito pelo contrário, acabou sendo prático para mim.
não só pelo tamanho, pelo espaço, e aí veio que nós reformamos no ano passado a cozinha, reformamos o banheiro, agora daqui para, no máximo, 1 ou 2 meses, mas acho que vai ser antes. Já vai vir a reforma do quarto-sala, que nós vamos fazer o mezanino, que vocês têm acompanhado. Como vocês sabem, a gente não gosta de comprar nada a prazo. A gente junta o nosso dinheiro para comprar tudo que precisa, de material, pagar a mão de obra, para executar e tá tudo ali, pago no cash. Quando a gente achava que não fosse conseguir juntar dinheiro para fazer a cozinha e o banheiro, em 6 meses, em menos de um ano, a gente conseguiu juntar tudo, comprar tudo, pagar e tá tudo certo. E no quarto-sala a gente pretende fazer da mesma forma para não ficar estendendo dívida. Até porque logo logo o Sandro vai estar em férias e a gente pretende passear para algum lugar, porque também, né, por mais que eu trabalhe de casa é mais flexível, mas ele trabalha muito e trabalha fora. Ele está com desfalque de pessoas na loja dele, então ele está trabalhando dobrado, às vezes cobrindo folgas de pessoas, de funcionários, que hoje ele está com um quadro bem reduzido. Então assim, nada mais merecido do que viajar e descansar a cabeça um pouquinho, certo? Vou mostrar os ingredientes que eu vou fazer: a cuca de banana, a farofa que vai por cima, e vocês vão acompanhando, vão ouvir só a minha voz, certo? Eu vou focar bem nos ingredientes e depois na mistura do preparo junto da batedeira. E aí nos intervalos de uma fase ou outra a gente bate mais um papinho sobre essas coisas. Então vamos lá, gente. Eu vou passar rapidinho os ingredientes que vai na cuca. É simples, fácil e rápido para a gente poder... Vocês vão me acompanhando e depois eu ter a finalização dela. Tá? Antes de começar a separar qualquer ingrediente, você já tem que ligar o teu forno a 180 graus, deixar ele pré-aquecido pelo menos de 15 a 20 minutos, para acelerar e agilizar no processo. Então, o que vai nessa cuca? Primeiramente, a gente separa os ingredientes que a gente vai fazer a farofa da cuca. Na farofa vai 3/4 de xícara de açúcar, 3/4 de xícara de farinha de trigo, 1 colher de chá de canela em pó, isso aqui é para farinha, para farofa, desculpa, e 50 gramas de manteiga ou margarina bem gelada, que eu vou pegar agora da geladeira porque ela não pode estar ambiente, ela tem que estar bem gelada. Aqui, ó, tá as 50 gramas da farofa. Aqui já tá tudo junto que eu coloquei, tá? Tá a farinha, o açúcar e a canela. E aí eu vou despejar num bolzinho desse maior, para eu poder misturar. Depois que você misturar todos esses ingredientes, ó, a farinha com o açúcar e a canela, mistura bem para misturar tudo que é seco, né? E por último, você vai soltando grominhos dessa manteiga em pedacinhos pequenos, ou em cubinhos. Como eu pesei tudo, então o meu tá certinho, eu não cortei em cubinhos. E eu vou colocando aos poucos em pedaços até fazer a farofa. A farofa a gente prepara primeiro antes de bater a massa, porque ela já tem que estar preparada. Agora eu vou falar para vocês os ingredientes que vai na massa do bolo de banana. Vai 2 xícaras de farinha de trigo, vai 1,5 xícara de açúcar, vai 3 ovos inteiros, vai 3/4 de xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó normal. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu finalizo a farofa. E aí depois que eu finalizar, nós vamos bater juntos a massa do bolo. Não esqueça de já deixar a banana, tá? Porque vai 6 bananas nanica ou de sua preferência. Hoje eu tô fazendo com nanica porque é a que eu tinha aqui. Mas às vezes eu faço com prata ou nanica. Mas a nanica fica bem saborosa, tá? Eu gosto de fazer com a banana bem madura, porque quanto mais madurinha tiver, mais saboroso e gostoso fica esse bolo. Já misturei bem, tá vendo? Ó, a farinha com açúcar, que é da farofinha, que vai por cima das bananas depois, que vocês vão ver como é que eu faço. E agora a gente vai colocando pedacinhos pequenos, tá vendo? Ela tá bem geladinha a manteiga. No meu caso eu tô usando margarina, tá? Mas pode usar manteiga. Você vai colocando e você vai mexer isso com os dedos, tá? Então a mão já tem que estar limpa, minha mão já está lavada e seca. E aí você coloca assim em pedacinhos ou em cubinhos, como você fizer aí. Só que tem que ser 50 gramas para dar realmente ficar o ponto de farofa, que é o que vai dar, né, a consistência, a crocância que a gente quer depois que ela estiver assada. Assim, não sei se vocês gostam, se vocês não gostam, depois comente aí para mim. E aí você que está chegando agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a sua notificação, deixar o seu joinha,
deixar o seu comentário e sua pergunta, que pra gente é super legal. E lógico, gente, hypa muito esse vídeo, para que o YouTube consiga distribuir esse vídeo para mais pessoas, tá? E você que está chegando agora, você está no canal do Casal do Centro. Eu sou o Alessandro e tem o Sandro, que agora a gente não está aqui, tá no trabalho. E aí, ó, você vai com a ponta dos dedos soltando, ó, tá vendo? Os grominhos, vai envolvendo, né, aquela manteiga com aquele preparo que você já deixou, da farinha, o açúcar, juntamente com uma colher de chá de canela em pó. Você fala, ah, mas não vai dar para fazer a farofa. Vai, ó, quer ver? Já ela se mistura todinha, porque a quantidade de manteiga é o suficiente para esse tanto de ingredientes secos que a gente está misturando, tá vendo? Ó, ela já tá virando a farofa. E o legal é que depois que você bater a massa, que você colocar a massa na forma e distribuir as bananas e colocar ela por cima, quanto mais engrumadinho você colocar, o que vai acontecer? Na hora que ela começar a assar, e obviamente ela vai ficar crocante, ela vai ficar mais crocante ainda. Tá vendo? Ó? É uma farofa muito simplesinha de fazer e um doce, né? É um bolo gostoso. Às vezes eu faço só bolo de banana, mas de vez em quando eu faço a cuca, porque a gente aqui em casa gosta bastante. Não dura muito, tá, gente? A gente faz isso aqui, vamos dizer, é uma forma até que média, né? Pequena. Deve durar aí uns 2 ou 3 dias no máximo, porque é café da manhã, é café da tarde, deu vontade de comer um doce, vai, belisca a cuca e é rapidinho, ó. Tá vendo, ó? Ficou uma farofinha, ó, gostosa, ó. Tá vendo? A manteiga todinha, a quantidade exata que você coloca da receita, ela se misturou por toda, não tem nem um pedacinho de manteiga. Aí a gente reserva isso aqui, porque vai depois em cima da massa do bolo. Agora nós vamos dar andamento, vou mostrar para vocês como é que eu bato a massa e o passo a passo de como fazer ela, certo? Para a massa, agora nós vamos bater na batedeira os outros ingredientes que é do bolo, tá? Então aqui na batedeira eu já coloquei 1,5 xícaras de açúcar, os 3 ovos e vou colocar 50 gramas também, gente, de manteiga ou margarina, né? Que é o que faz parte para dar o que tem que ser dado de liga para o bolo, certo? Aí nós vamos bater esses 3 ingredientes e depois de bater ele por uns 3, 4 minutinhos, aí sim nós vamos colocar os 2 copos de farinha de trigo, o leite e por último, com ela desligada, nós vamos só misturar o fermento. Agora eu vou ligar ela e com certeza vocês vão estar escutando uma musiquinha. Após você ter batido os ovos com açúcar e a manteiga, tá vendo? Ali vira esse creminho, que fica bem firme, um creme bem homogêneo. Agora sim, nós vamos colocar a farinha, que são os 2 copos que eu já deixei aqui, ó, separadinho, tá? Pode colocar tudo de uma vez só, não precisa colocar aos poucos. E os 3/4 de xícara de leite. Agora nós vamos bater novamente tudo isso aqui, até misturar bem e por último vai o fermento. Começa a bater na velocidade mínima para a farinha não espirrar em vocês. Após você bater todos os ingredientes da massa, vocês viram, ela fica uma massa, ó, bem homogênea, bem bonita. Aí eu desliguei a batedeira, tirei da batedeira, só deixei aqui na pirex dela mesmo, na tigela, e coloquei uma colher de fermento em pó, uma colher de sopa. E agora você vai misturar, ó, levemente o fermento com a massa, não precisa bater na batedeira, tá? Até porque, para ele poder entrar realmente em fermentação, só na hora que ele for pro forno, porque se você bate na batedeira, tem algumas massas de bolo que pode, não tem problema, mas essa aqui, para ela ficar bem macia, o ideal é você só misturar o fermento assim, ó, na mão mesmo, tá vendo? Pega uma espátula, o que você tiver aí, ó, e mistura,
Tá? Ele vai ficar super certinho, ó. Não fica... O fermento não faz pelotinhas, tá vendo? Ó? Tá bem misturadinho. E aí depois de misturado, aí sim você vai jogar a sua massa numa forma. Eu tô usando essa aqui, ó. Essa quadrada, tá? Ela já tá untada com margarina e farinha de trigo, que é como eu faço. Mas também tem gente que unta com açúcar. Também pode, acho que não tem problema nenhum. Eu nunca untei, mas eu sei que também deve ficar super bom. Mas eu tô untando com farinha de trigo mesmo, até porque a farofa dela é farinha de trigo, margarina, açúcar e canela, e essa farinha ela vai cozinhar, né? Ela vai chegar no ponto certo. Tá vendo? Ó, tá bem misturada. Agora eu vou despejar essa massa aqui na nossa forma. Você vai falar assim, nossa, mas a forma é grande, é pouca massa. Gente, não é pouca massa. Ele vai crescer, ele não fica um bolo altão, né? Mas ele vai crescer legal, vai ficar bem macio. Mas se você quiser que ele fique mais alto, coloca numa forma menor, não tem problema nenhum. É que geralmente eu faço nessa e dá super certo. Não, tira bem da parte. E aí você dá uma arrumadinha, né? Espalha bem a massa. Bem espalhadinho, ó. O segredo dela é agora as bananas, que é o que vai dar o tchan da coisa, e juntamente depois a farofa que vai por cima para você levar no forno, né? Aí que o negócio vai ficar bom. Eu acho que é né, a cuca é um doce gostoso, prático, barato, não é caro, né? Apesar que ultimamente a gente tem visto nas feiras as bananas, o preço de banana tá um absurdo, né? Eu mesmo paguei acho que 14 ou 15 reais da última vez agora que eu fiz feira, mas tem vezes que, às vezes ela tá mais barata, às vezes ela tá mais cara. E você na sua região? Tá cara igual aqui em São Paulo também? Comenta aí nesse vídeo o que você tá achando, se você já fez cuca, se você gosta de cuca. Se você não fez, faça essa receita e depois me marca aí nos comentários que você fez e gostou. Você já tem a banana cortada ou em rodelinhas ou em compridinho, como você quiser. Ela vai ficando, parece que está começando meio escurecidinha, mas não tem problema, tá? Porque ela vai derreter. Aí você vai colocando todas elas, uma do lado da outra, na forma, em cima da massa. Não precisa apertar, tá? Tem gente que aperta, eu não aperto porque na hora que o bolo assa, automaticamente ela vai entrar um pouco para dentro desse bolo. Pode colocar toda a banana bem do ladinho uma da outra, para ficar bem recheado de banana. Farofinha, ó, tá soltinha e agora você vem jogando. Não precisa ser espalhadinha, ela pode ficar assim, ó, em gruminhos. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês do início. Se ela ficar em gruminhos, ela vai fazer uma crosta, né? Uma crostinha maior, ela vai ficar mais crocante, esses gruminhos em montinhos que você joga. Lógico, primeiro você espalha nela toda, porque às vezes, dependendo do tamanho da tua forma, pode ser que de repente não dê, mas dá sim, tá? Porque tem bastante farofa. Eu faço assim, ó, vou jogando. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, normalmente, depois que a gente coloca qualquer outro bolo para assar, a gente sempre espeta, né, com palitinho ou com a ponta de alguma coisa pontuda para saber se tá assado. A cuca, gente, é o único bolo que você não tem como fazer isso, porque vai sair úmido. E aí você vai achar que ela tá crua. E na realidade, ela não está crua. O que acontece? Por conta da banana que ela é úmida, vai dar uma aparência de crua. Então, como é que você vai saber o ponto que o bolo está assado? Quando você perceber que a sua farofa, ela está bem douradinha, entendeu? Ela vai estar dourada e crocante. Que você vai perceber, na realidade, a crocância só vai perceber depois. Tá vendo? Ó, eu abuso na farofa. Ele vai dar uma crescida, obviamente, por causa do fermento da massa. E é isso aqui, tá? Essa é a cuca pronta para ir ao forno.
Você tem que colocar no forno pré-aquecido a 180 graus, o meu já está aquecido que eu liguei. Ele vai ficar aproximadamente 40 minutos no forno, tá? E aí qual que é o ponto? Quando você vê que a farofa ela já está totalmente bem douradinha, tira do forno e aí você tem que esperar ela esfriar por total para daí você poder cortar para você servir, certo? Então agora eu vou levar no forno. Enquanto ele está assando, eu vou já lavar essa louça para desocupar aqui. E a gente vai bater mais um papinho para complementar o que nós estávamos falando no início do nosso vídeo. Como eu estava dizendo para vocês, sobre a mudança, né, a transição de trabalho que eu tive e toda a situação que nós já conversamos, né, que eu e o Sandro resolvemos. E aí eu queria saber de vocês, e vocês já passaram por mudanças assim, tipo, tinha uma profissão, mudou para outra, não se adaptou, voltou para a antiga, ou se mudou de profissão drasticamente, se gostou, se tá indo bem, se não tá, comenta aí pra gente, eu quero saber de vocês, porque assim vocês conhecem a gente também gosta de conhecer, né, todos os nossos inscritos, que eu acho que é bem legal, é uma troca de informação e de ideias, e que sempre agrega pra gente, né. E como é que foi a semana de vocês? Porque a nossa foi bem movimentada, muita coisa para fazer, essa semana foi uma semana bem corrida também pro Sandro, mas deu tudo certo, né? Mais o final de semana chegando e as coisas organizadas. Eu, na realidade, eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu saí do CLT, do que eu sabia fazer sempre, e parti só para trabalhar para mim, no início, super toquei a ideia, não, vamos encarar, vamos fazer, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei um pouco assustado. Eu tinha medo, eu falava, gente, se não der certo, o que eu vou fazer? Né, eu vou trabalhar com o quê? Né? Afinal de contas, eu já tenho uma certa idade, né? Esse ano eu completei 50 anos de idade. E a gente sabe que depois dos 40, independente da sua profissão, de eu estar sempre no mercado de trabalho, estar atualizado, para algumas empresas você já não serve mais, você já está velho, você já não vai mais suprir, vai passar a dar problemas e dificuldades para a empresa. Então a gente pensou em tudo isso, entendeu? Por isso que eu resolvi me arriscar, né? Trabalhar para mim. E tá assim, gente, está dando certo, eu não posso reclamar não. Lógico, se aparecesse uma oportunidade que falasse, vou te pagar XYZ de salário, não vou dizer para você que não é tentador, é tentador. Só que eu não sei até que ponto se eu vou me adaptar hoje, porque vai fazer um ano que eu estou fora do mercado de trabalho, trabalhando para mim e as coisas estão fluindo. Né? Então você fica naquela, e aí, volto ou não volto? Faço ou não faço? E vocês? Toparia o desafio ou ficaria com medo também? Mas hoje esse medo já passou, não tenho mais. A gente supera, eu acho, né? Porque desafio sempre é bom. E eu falo para vocês, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, de ter mudado de profissão, me dedicado mais às coisas aqui de casa. E assim, né? Faz parte da vida, né? E você acaba aprendendo coisas novas, vendo coisas novas, né? Tipo, a gente aprende todo dia. Eu, pelo menos, todo mundo fala, mas você fica em casa, não cansa. Não vou dizer para você que às vezes não dá um tédio, dá, mas como eu tenho trabalho para fazer, não só de casa, mas o meu trabalho das peças de pedido, então eu acabo me ocupando, fazendo, né, o trabalho. Eu saio direto, porque eu tenho que fazer coisas na rua, ou até mesmo comprar alguma coisa aqui para casa. Então, para mim, não acabou, ainda não caiu naquela situação. E espero que não caia, né? E agora com o canal também, então a gente acaba gravando as coisas pro canal, né? E aí eu faço as gravações, o Sandro acaba fazendo as edições, a gente acaba lançando no canal. Então, assim, acaba sendo uma terapia, né? A gente vai se ajudando também, né? Nossa reforma nova vai começar e vocês vão acompanhar tudo do início ao fim, porque agora, como a gente está com o canal, dá para começar, para mostrar para vocês, né? Do comecinho até a finalização. Essa vai ser uma obra rápida, né? Porque quem vai fazer para a gente é o irmão do Sandro, o Paulo. E ele falou que é uma coisa que em 2 ou 3 dias está pronto. Então vai ser uma obra rápida, mas vocês vão acompanhar tudo com a gente. O começo e a finalização. A gente já viu vários projetos, inclusive já passamos para vocês um daqueles,
que é o que vai ser feito na realidade. Então, assim, vai ficar bonito. Vai ficar bonito, vai ficar mais espaço aqui na parte de baixo. Pelo menos a minha cama vai subir para cima. Nós vamos subir mesmo só para dormir, porque aqui embaixo eu vou ter sofá confortável, continuar tendo televisão, vou ter televisão lá em cima também, né? Porque vai dar para a gente colocar uma TV na parede, não precisa de painel, né? Só o suporte para ela. Então, o dia que a gente quiser assistir televisão lá em cima, assiste. O dia que quiser assistir TV embaixo. Mas enfim, a gente vai estar bem montadinho, tudo muito compacto, mas tudo muito certinho. Ah, e outra coisa, gente, que eu quero falar para vocês. A gente andou fazendo pesquisas de plantas que nós podemos ter aqui dentro do apartamento, até por conta das gatas, né? Eu gosto muito daquela Miocuca, vou ter ela, mas ela vai ficar no espaço alto da estante, aonde a gata nunca subiu e não sobe. E nós andamos pesquisando plantas que nós podemos colocar aqui embaixo. Assim, tem várias opções. Aí nós separamos acho que umas 7 ou 8 que a gente gostou. Aí na próxima semana, ou por esses dias, se o Santo tiver de folga, temos os lugares aqui próximos para ver, lugar que vende planta, para fazer pesquisa dessas plantas. E se a gente não comprar por aqui, nós estamos tentando marcar para ir no Ceasa aqui em São Paulo, que é perto daqui, não é longe, e também acaba de repente sendo até mais econômico, porque lá é mais barato, né? E aí nós vamos comprar para colocar já as plantas, e mesmo depois que reformar, elas vão estar no mesmo lugar, porque vai estar mais bem distribuído, vai ter mais espaço, vai ficar bem aconchegante o apartamento com as plantas. Vamos comprar mais equipamentos novos, vai ter coisas novas para a sala de decoração, que a gente andou pesquisando um monte de coisa e já reservando, porque aí você faz 1000 ideias, né? Você faz 1000 ideias do que você quer lá para frente depois que tiver reformado. E a gente já está separando o que a gente quer para decorar e ficar um ambiente bonito, bem harmonioso, bem gostoso, né? Prontinho, gente, aí ó. Acabei de tirar do forno, tá bem quente ainda, né? As bordinhas dela ficou mais moreninha, mas eu deixei de propósito porque eu gosto dessa casquinha. Mas você pode ver, ó, ela tá bem dourada a parte do meio. Ainda não vai aparecer a crocância porque tá quente. Exatamente a crocância dela vai aparecer depois que ela esfriar por total. Aí sim ela vai ficar crocante, tá? Então agora eu vou pegar com o pano porque tá muito quente. Ó, ficou perfeita. Tá bem assadinha, né? Ela tá começando a ficar crocante, né? A farofa que vai em cima. Agora é só deixar esfriar pra gente comer, tá? Depois eu vou... vai estar postado no Instagram as fotos dela depois que eu partir. Vai estar a receita dela na íntegra lá no Instagram, juntamente com ela cortada. A gente vai colocar umas fotos para vocês verem como é que ficou. Mas com certeza vai ficar muito legal. Então, basicamente, o vídeo de hoje é esse, certo? Acho que eu esclareci algumas dúvidas, desculpa, do que me perguntaram no vídeo sobre organização, das coisas da minha rotina, do que eu fazia antes, de como eu estou hoje. Eu acho que deu para dar um resumidão legal das coisas que eu fazia chegando até aqui, né? E de repente, sei lá, se surgir mais alguma outra coisa, mas basicamente o que eu falei para vocês é o que eu vinha fazendo de anteriormente até chegar nos dias de hoje. O Sandro também, no que ele, né, faz hoje, dos trabalhos que ele já teve, onde ele está hoje. Com certeza, no decorrer dos próximos vídeos a gente vai falando mais, algumas outras coisas que a gente vai acabar lembrando e vai se agregando e vai introduzindo junto nesse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, né? Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta que de repente jogar algo que eu tenha esquecido de responder, pergunta aí nesse vídeo que eu respondo para vocês sem problemas nenhum, certo? E acho que esse é o vídeo de hoje. Cuca pronta, finalizada. Agora eu vou finalizar esse vídeo junto com vocês, né? Para a gente voltar num próximo vídeo com certeza com mais novidades, de repente algum passeio, alguma coisa nova que está chegando. E aí? Quem sugere? Quem quer opinar? Quem quer deixar uma sugestão aí? Pode deixar aí no vídeo que a gente responde, a gente confirma se for. Então, obrigado para todos vocês que estão aqui junto com a gente, né? Os nossos inscritos, os novos que estão chegando, o pessoal que já está com a gente desde o início. A gente, né, percebe o carinho de todo mundo faz as suas perguntas, sempre dando os elogios para a gente, né, nos incentivando a manter esse canal, que acho que se não fosse vocês a gente não estaria com esse canal ativo, mas graças a Deus está dando super certo. Então você que está chegando agora nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o seu joinha,
comentar, hypar esse vídeo e também fazer sua pergunta, que pra gente é legal, certo? Pra gente poder mostrar de vez em quando para vocês o nosso dia a dia e as mudanças novas que vão ter, ok? Espero que vocês tenham gostado e esse foi o vídeo de hoje para vocês e até um próximo vídeo, certo? Até mais, tchau, tchau!